Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo dia para todos. E hoje, queridos, é um dia muito importante, é um dia muito especial. Hoje é domingo de Páscoa, dia que celebramos a nossa Páscoa. E é exatamente por ser domingo de Páscoa que nós mudamos o horário do nosso culto. Nosso culto que normalmente acontece às 7 horas da noite. Nesse domingo nós resolvemos adiantar para as 11 da manhã, exatamente, queridos, para que a comemoração da nossa Páscoa fosse muito além do chocolate, mas que alcançasse o entendimento do real significado da Páscoa. Como isso é importante, termos o entendimento do que significa, do que está sendo comemorado no dia de hoje. Além disso, serviremos também a nossa ceia memorial, a ceia do Senhor, a nossa mesinha familiar e doméstica já está pronta aqui. Mostra aqui, minha filha, por favor, a nossa mesinha já está pronta. As pessoas que se disponibilizaram a participar dessa ceia, com certeza já devem estar também com os elementos da ceia preparados, para que possamos, cada um nas suas casas, cada um com as suas famílias, participar no mesmo espírito da ceia memorial e comemorarmos aí a Páscoa juntos. Amém? Então vamos à nossa mensagem da Páscoa e antes disso eu quero fazer uma oração, claro. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos, Deus, pelo que Tu és. Damos a Ti honra, glória, louvor e adoração. Nessa manhã eu te agradeço, Pai, porque até agora o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu lhe agradeço, Deus, por esse momento, onde podemos nos reunir para falar do Teu amor, para falar dos Teus feitos e para expressar gratidão a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu me apresento ao Senhor e lhe peço, me capacita, Pai, através do Teu Espírito, a levar uma palavra para meus irmãos com clareza, com entendimento e com poder para renovar as mentes, Pai, para que possamos, todos nós, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Sê comigo, Pai, e permanece comigo. Sê com cada um dos meus irmãos e permanece com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se perguntarmos às nossas crianças, aos nossos jovens, e como são importantes as nossas crianças, como são importantes os nossos jovens, são a próxima geração, se perguntarmos a eles e se perguntarmos também ao adulto, o que vem à mente quando se ouve a palavra Páscoa? Eu tenho certeza que as respostas, quando forem francas, serão coelhinho e ovo de chocolate. Mas continuando a pergunta, mas vocês não sabem que a Páscoa é uma festa religiosa de tradição judaico-cristã? Sim, nós sabemos que a Páscoa é uma festa religiosa, mas não sabemos bem o que significa. É exatamente por isso, queridos, é exatamente por essa realidade que é tão importante comemorarmos a Páscoa e estabelecer um memorial na nossa família, para que essas tradições não se percam, mas sim sejam passadas de geração em geração, porque na verdade, queridos, nós temos a tendência de nos esquecer da história do povo de Deus, nós temos a tendência de esquecer dos feitos de Deus no curso dessa história. Tendo essas coisas claras em nossas mentes, tendo o entendimento dessas coisas, nós louvaremos para sempre o nosso Deus pelos seus atos de amor e pelos seus atos de libertação, atos passados e atos presentes. Ele fez e Ele faz. Amém? Essa necessidade de passar as tradições de geração em geração, isso não é uma instrução do homem, mas isso é uma instrução do próprio Deus. E eu vou ler para vocês aqui em Êxodo,
no capítulo 12, versículo 25, do versículo 25 ao 27, Êxodo capítulo 12, versículo 25 e 27. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Queridos, precisamos manter algumas tradições a fim de preservar o seu significado e a sua essência. Em relação ao chocolate, não há problema nenhum em comer chocolate. Aliás, é até bom comer o chocolate para nos lembrarmos que não vivemos mais na amargura da escravidão do pecado, mas vivemos na doçura da graça de Cristo. Quando falamos em Páscoa, irmãos, falamos da saída de uma condição de cativos, de escravizados, para uma condição de livre. A história da Páscoa, contada no Antigo Testamento, ela é a tipificação mais clara da nossa salvação individual em Cristo. E para facilitar aí essa comparação, para facilitar essa tipificação, nós vamos aqui na nossa conversa ver o Egito como uma forma de mundo. O mundo que jaz no maligno, o mundo mergulhado no pecado que aprisiona. Veremos Faraó como uma espécie de Satanás, que quer sempre, através das suas mentiras, nos dominar e nos escravizar. E veremos Moisés, que foi o libertador daquele povo, como uma espécie de Cristo, o Espírito de Deus que nos liberta. E aí o que vai diferenciar a Páscoa judaica da Páscoa cristã é que a Páscoa judaica ela foi física, a Páscoa cristã ela é espiritual. A Páscoa marcou o início de uma nova vida para o povo hebreu, um povo que ficou cativo no Egito por 420 anos, e a nossa vida é como a Páscoa, pois estávamos cativos no pecado e hoje podemos desfrutar da liberdade e da vida em abundância produzida por Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Irmãos, em todo o processo de libertação, todo o processo de libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito, em meio a esse processo, Deus envia sobre o Egito 10 pragas, a fim de que Faraó libertasse o povo. Porém, a cada praga que Deus mandava, o coração de Faraó endurecia mais. E foi assim nas 9 pragas. Enfim, a última praga, onde foi instituída a Páscoa. E era o seguinte, essa última praga. Todos os primogênitos, isso é, o primeiro filho dos casais, todo o primogênito de todas as famílias seriam mortos, inclusive das famílias hebreias, caso não sacrificassem um cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais da casa. A palavra Páscoa no hebraico, ela significa passar por cima. O anjo destruidor, que seria o causador da morte dos primogênitos, passaria por cima das casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. Sendo assim, os primogênitos daquela casa não seriam feridos. Os moradores da casa que estivessem com a marca do cordeiro, marcadas pelo sangue do cordeiro, seriam salvos. Agora, as casas onde não houvesse a marca do cordeiro, a marca do sangue, os primogênitos dessa família seriam mortos. Irmãos, tomar decisões é coisa muito fácil. Em nossos momentos de reflexão, normalmente tomamos decisão e muitas das vezes tomamos decisões acertadas. O difícil
é caminhar em acordo com a decisão tomada. Às vezes tomamos decisões acertadas e caminhamos no oposto da decisão tomada. Precisamos tomar decisões acertadas e caminhar em concordância com essas decisões acertadas. Sair do pecado é fácil. Difícil é permanecer fora dele. O pecado, queridos, eu via o pecado antes de eu entender Cristo. Eu via o pecado como algo que Deus estabeleceu para limitar a nossa vida, para anular a nossa liberdade. Essa era a forma que eu entendi o pecado. Hoje eu vejo com muita clareza que o pecado é tudo aquilo que Deus estabeleceu para me manter bem distante de tudo aquilo que pode me aprisionar e tirar a minha liberdade. O pecado é tudo aquilo que é destrutivo, aquilo que me destrói e destrói o meu próximo. A palavra de Deus, quando relata a libertação do povo, instrui o povo a sair e permanecer fora. Isso é, ser livre e continuar em liberdade. Foi para a liberdade que ele vos libertou, escreve o apóstolo Paulo aos Galácios. Então, irmãos, vamos dar uma lida aqui em Êxodo 12, que é a passagem onde é instituída a Páscoa. Êxodo 12, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Porém, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Vamos dar uma parada aqui, depois a gente dá continuidade aqui a nossa leitura, porque essa passagem é muito importante. A nação de Israel era organizada em tribos e família. Esse evento, a Páscoa, era importantíssimo que fosse observada em família. Queridos, algo bem semelhante do que estamos fazendo hoje. Normalmente celebramos a Páscoa em grandes cultos, em grandes congregações, né? Hoje estamos fazendo uma celebração doméstica, uma celebração familiar, uma celebração íntima. Havia, em meio a essa celebração, um custo para sacrificar o cordeiro, até porque esse cordeiro era um cordeiro especial, não era um cordeiro comum. Então, se a família fosse muito pequena, conforme lemos aqui agora, a orientação inicial era que houvesse um cordeiro para cada casa. Porém, se a família fosse muito pequena, iria chamar o vizinho para comer o cordeiro com ele. Logo, se a família fosse muito pequena, ele poderia compartilhar o cordeiro com o seu vizinho. E conta a tradição que quando uma família se unia ao vizinho para comer o cordeiro, eles ficavam na mesma casa, porém em cômodos diferentes. Isso, dessa forma, havia a cooperação e era preservada a unidade e a privacidade familiar. O cordeiro, queridos, ele precisava ser comido inteiro. Assim, quando a família fosse muito pequena, ele poderia convidar o seu vizinho. Isso para que não houvesse abundância em algumas casas e carência em outras, antes houvesse cooperação e partilha.
cooperação e partilha são palavras extremamente arraigadas em todos os caminhos de Deus. A espiritualidade, ela sempre se manifesta muito melhor longe do individualismo, mas no espírito comunitário da partilha. Cada um entregando o que tem de melhor a Deus em comunidade e para a comunidade. Como isso é extremamente atual, e eu não digo atual como algo contemporâneo, mas eu me refiro exatamente ao dia de hoje, a este exato momento, cada um na sua casa, comendo o cordeiro. E quando o cordeiro for grande demais para sua família, divide ele com o seu vizinho. Não se canse de fazer o bem, irmãos. Não se canse de fazer o bem. Aquilo que você tiver em abundância, divida com seu vizinho, divida com seu próximo, para que não haja abundância em algumas casas e carência em outras. Como isso é atual. Não se canse de fazer o bem. E por falar em casa, por falar em família, por também estar fazendo uma comparação com o momento atual da Páscoa que comemoramos no dia de hoje, eu vou pular lá para o versículo 22. Êxodo 12, versículo 22. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Irmãos, não saia da sua casa até que o perigo passe. Se for possível, se possível for, se não houver necessidade real, não saia da sua casa até que o perigo passe. Não há segurança garantida para ninguém do lado de fora. Queridos, é necessário que essas coisas aconteçam, disse nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que essas coisas aconteçam para voltarmos aos rudimentos, para voltarmos aos princípios, para voltarmos ao momento da instituição da Páscoa. Nós estamos comemorando hoje a Páscoa. De uma forma atípica, estamos comemorando de uma forma doméstica e familiar. Exatamente quando a Páscoa, exatamente do mesmo jeito de quando a Páscoa foi instituída. Vamos dar seguimento aqui na nossa leitura. Vamos agora a partir do versículo 5 de Êxodo 12. Então a gente vinha falando que havia um cordeiro para cada casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos, assim, pois, ou comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comerei apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor.
e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Vou repetir, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Celebrareis esse momento para sempre, perpetualmente. Irmãos, em obediência às instruções de Deus, os hebreus mataram um cordeiro e derramaram o teu sangue. Pronto, o sacrifício está feito, está consumado. O sacrifício do cordeiro e o sangue derramado são suficientes? Sim. Como sacrifício, sim. Mas não tem eficácia nenhuma para a libertação se o sangue não for aplicado. Não bastava sacrificar o cordeiro e deixar o sangue escorrer dentro de uma bacia e deixar na bacia. O sangue deveria ser passado nos portais da casa de uma forma que pudesse ser visto. O sangue tem que ser aplicado. O sangue tem que estar visível a todos. Queridos, Jesus foi crucificado. Seu sangue já foi derramado, o sacrifício está feito, está consumado. É suficiente? Sim, como sacrifício é suficiente, mas não tem eficácia para a salvação se o sangue não for aplicado. Se aqueles hebreus tivessem matado o cordeiro e deixado o sangue dentro de casa, dentro de uma bacia, todos os primogênitos teriam morrido, não haveria libertação. Se nós cristãos deixarmos os ensinamentos de Jesus dentro da igreja, se nós cristãos deixarmos a ética do evangelho dentro da igreja, o sacrifício não tem valor salvático nenhum. O sacrifício tem que estar na cara, o sacrifício tem que ser evidente, tem que ser evidenciado que temos Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas como? Como evidenciar o sangue de Jesus? Naquela época, na instituição da Páscoa, eles passavam nos umbrais da casa o sangue do cordeiro. Como tornar esse sangue do cordeiro visível hoje em dia? Queridos, testemunho de vida, amor, perdão, compaixão, solidariedade. Que momento maravilhoso para praticar a ética do Evangelho. Solidariedade, compreender como se deseja ser compreendido, buscando sempre a paz e a conciliação, mesmo que os pensamentos e os pontos de vista sejam diferentes, sempre há possibilidade de conciliação e de paz. Nosso Deus é um Deus de paz e não de guerra e de discórdia. Ética do Evangelho, não só falada, mas vivenciada. Dessa forma, aplicamos hoje em dia o sangue do Cordeiro e ele se torna evidente em nossas vidas, e o anjo da destruição passa por cima, faz Páscoa. Na época da instituição da Páscoa, para passar o sangue nos portais das portas, eles usavam isopo. Nós já lemos aqui no versículo 22, não vou ler de novo. Eles passavam o isopo, o sangue era aplicado com isopo. Isopo, irmãos, era um ramo, um tipo de erva muito comum, que se encontra em qualquer lugar. Todos tinham acesso ao isopo, bastava a iniciativa de buscar. O isopo simboliza a fé. Basta ter a iniciativa de buscar. Todos têm acesso ao sangue, pois ele foi derramado por todos, e todos podem aplicá-los, pois é aplicado pela fé. A fé
que se mostra legítima, que se mostra autêntica através das boas obras. Essa fé, irmãos, ela está à disposição de todos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nesse momento está sendo gerado fé. Nesse momento está sendo distribuído isopo. O sangue era aplicado através do isopo. O sangue se torna evidenciado através da fé, de uma fé que se torna legítima e autêntica através das boas obras, através das obras de amor. Em momentos de dificuldade, são os momentos que mais se evidenciam a possibilidade de praticar a ética cristã. Não se canse de fazer o bem. Depois, irmãos, o cordeiro era sacrificado e ele era comido, se alimentavam dele. Tudo isso era o processo de libertação, a Páscoa. E não é exatamente assim na nossa vida. Jesus foi morto por nós. Aí ouvimos a sua mensagem. Quando a entendemos, a acolhemos, isso é, comemos a mensagem de Jesus, precisamos nos alimentar dele para permanecermos vivos nele e em condições de liberdade e salvação. Cristo pagou um alto preço na cruz. Cristo provou o cálice amargo por nós. Muitas vezes, amigos, a vida é amarga. Muitas vezes a vida é dura. Enquanto aqueles hebreus comiam o cordeiro, eles mascavam ervas amargas. Nós acabamos de ler aqui. Essas ervas chamavam a atenção para a amargura da vida experimentada na escravidão do Egito. Queridos, qualquer tipo de escravidão deve ser amargamente lembrada para que ninguém retorne a ela. A liberdade é a mais preciosa de todas as possessões do homem. E as forças das trevas sempre querem nos roubá-la. Mas a amargura do cordeiro, a doçura do cordeiro, irmãos, a doçura do cordeiro subjugou toda a amargura da escravidão e do pecado. Deus mandou que comessem o cordeiro com roupas cingidas, isso é, roupas amarradas no corpo. Antigamente, irmãos, as roupas eram túnicas, eram roupas esvoaçantes. Então, a instrução era comer o cordeiro com as roupas cingidas, com as roupas amarradas, porque elas podiam atrapalhar o movimento na hora da fuga, na hora da saída. Era costume deixar os sapatos e o cajado do lado de fora da casa. Mas naquela noite não. A instrução era roupas cingidas, sapato nos pés e cajado na mão. Estejam preparados para que ninguém seja surpreendido. Não vai dar tempo de fazer absolutamente nada em cima da hora. Estejam prontos. Havia, queridos, uma promessa de libertação. Mas aquelas pessoas ainda estavam no Egito, ainda estavam presas, ainda estavam cativas. Eles tinham que estar preparados para o momento exato da libertação. Eles não podiam perder aquele momento. Não deixe seu cajado, não deixe o seu cajado do lado de fora da casa. Cajado, queridos, ele representa os propósitos que Deus tem para a sua vida. Agarre-se a ele. Não importa muito o que está acontecendo nesse momento, Deus sempre tem um propósito para a sua vida, e esse propósito sempre é segundo os dons que Ele já te deu. O que Deus tem te dado em abundância, que você pode usar em favor do reino dele. Se amarre nas suas vestes, irmãos. Esteja cingido nas suas roupas. Vestes sempre representou santidade. Se vista com uma vida de amor completamente voltada para o bem. Esteja sempre preparado, tendo Cristo como centro da sua vida. Todos os sacrifícios
todos os sacrifícios eram feitos apenas por sacerdotes. Mas o Cordeiro Pascal não. Esse sacrifício foi feito por homens comuns. Todos podem desfrutar dos benefícios do sacrifício do Cordeiro de Deus. Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos. Essa é a Páscoa original. Páscoa quer dizer passar por cima, como já falamos. O anjo da morte passou por cima e passará por cima de todos os que têm o sangue do Cordeiro bem evidenciado em suas vidas. E eu quero chamar a atenção agora, para a gente finalizar essa mensagem, num ponto bem específico das instruções de Deus. Está lá no versículo 8. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Pães asmos, irmãos, quer dizer pão sem fermento. Era proibido naquela noite tão especial que se usasse fermento no pão. Mas a preocupação de Deus, ela ia muito além da constituição do pão no que se refere ao fermento. E vamos confirmar isso no versículo 15. Êxodo 15. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deus diz que o fermento tinha que ser removido das casas, pois se fosse encontrado fermento, qualquer alma seria cortada de Israel. Irmãos, fermento, ele sempre simboliza o caráter maligno, a influência penetrante do pecado, a influência da falsa religião, da política maliciosa, dos homens e do diabo. O fermento significa a corrupção moral, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que é perverso e está em rebelião contra Deus. Remova, queridos, completamente o fermento da sua vida. Que todo fermento, todo pecado seja extirpado da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Jesus disse: acautelai-vos do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, irmãos, ele cresce. Então, basta um pouquinho de malícia, basta um pouquinho de corrupção moral, que já é suficiente para uma enorme destruição. A Páscoa, queridos, ela é tão importante para Deus, que Deus a estabelece como um novo começo para o povo de Israel. O início do ano espiritual do seu povo. Nós lemos isso nos versículos 1 e 2 de Êxodo 12, mas eu vou reler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro do mês dos anos. A Páscoa marcava o início de uma nova vida para aquele povo. Um povo que assumia uma nova identidade na qualidade de povo livre, caminhando rumo à terra prometida. Irmãos, nós temos a tradição de fazermos promessas de mudança. Estabelecemos novas metas e objetivos sempre no primeiro dia de janeiro. Isso porque é o primeiro dia do nosso calendário. Mas o primeiro mês espiritual do ano para o povo de Deus é o mês da Páscoa. Irmãos, em meio a tudo isso que está acontecendo com a humanidade, em meio a toda essa crise aí de proporções mundiais, algo tem que mudar.
tudo isso tem que deixar algum legado proveitoso, até porque o nosso Senhor, o Deus da paz, o Deus do amor, Ele nos diz que era necessário que essas coisas acontecessem. Então, se é necessário que essas coisas acontecessem, de alguma forma, nós temos que tirar proveito disso. A verdade, irmãos, é que, infelizmente, a maioria de nós só dá valor às coisas quando elas nos faltam. Nunca se falou tanto em saudade. Nunca se falou tanto de... Nunca a proximidade física nos fez tanta falta. Nunca sentimos tanta falta de andar juntos. Nunca sentimos tanta falta de abraçar o amigo, de abraçar a amiga, de abraçar o irmão, de abraçar a irmã, de olhar para a cara dos nossos pais e abraçar e beijar, como o nosso próximo tem nos feito falta. Há algo que eu já disse várias vezes e é uma verdade: nós temos que amar o nosso próximo, apesar dele. Como eu também desejo ser amado, apesar de mim. Isso é uma verdade. Porque somos difíceis, somos pessoas difíceis de se lidar, mas agora nós podemos ver como é difícil viver sem ele, viver sem ela. Como o nosso próximo tem nos feito falta, como carecemos do calor humano. Então, irmãos, nesse que é o primeiro mês do ano espiritual, que tal fazermos votos de mudança? E mudanças permanentes a partir de hoje, como por exemplo, nos mantermos mais próximos uns dos outros. E eu não digo apenas próximos fisicamente, não, mas próximos nas dificuldades, próximos nas soluções, próximo no riso, próximo no choro, próximos na empatia de sentir a dor do outro e estar próximo para trazer o alento que nos cabe como irmãos. E de verdade, queridos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que mudança proveitosa, que decisão proveitosa nesse, que é o primeiro mês espiritual do ano. Agora, toda essa mudança, irmãos, tudo isso, ela faz parte de uma troca que é necessária. Trocar a massa velha por trocar a massa nova. E aí, para a gente ir para a nossa ceia, falando em trocar a massa velha pela massa nova, eu vou ler para vocês primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Trocar a massa velha pela massa nova é cortar completamente o fermento velho da malícia e fazer festa com os asmos da sinceridade e da verdade, queridos. Novidade de vida sem fermento, purificação do ser e a cooperação para a purificação do outro. Deixa de lado a massa velha fermentada e tomada pelo pecado que aprisiona, que distancia do outro e distancia de Deus, e assumir uma nova identidade no asmo, uma nova identidade na ética cristã, no sangue evidenciado na vida. Estamos aqui, irmãos, prontos para comer o Cordeiro, pronto para nos alimentar dele. Estamos aqui prontos para interiorizar a Cristo e fazemos isso em memória dele, na gratidão e na consciência de tudo o que ele fez pela humanidade, pelos seus sublimes ensinamentos que produzem a verdadeira liberdade e produzem salvação
salvação permanente, salvação eterna, liberdade permanente, liberdade eterna, porque em Cristo há permanência, em Cristo há eternidade. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de eternidade? E tudo isso, irmãos, tudo isso pelo poder do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. É tudo por Ele e tudo para Ele. Então nos preparamos para nos assentar à mesa do Senhor, mas não faça isso de qualquer maneira. Não faça isso indignamente. Antes, analise o homem a si mesmo. Depois coma do pão e depois beba do cálice, pois quem come e bebe indignamente come condenação própria, come juízo para si mesmo. Então eu convido vocês, meus amados irmãos, nessa manhã de Páscoa, nesse momento tão especial, tão importante, a fazer uma genuína autoanálise, se há realmente essa disposição de deixar de lado a massa fermentada, a massa da malícia, a massa do pecado, a massa da perversidade e da corrupção moral e fazermos festa com os asmos da verdade e da sinceridade. Essa é a autoanálise proposta para hoje. Sendo assim, irmãos, feita essa autoanálise, podemos interiorizar a Cristo. Como interiorizar a Cristo? Simbolicamente, comendo desse pão e bebendo desse cálice, fazendo isso em memória dele, fazendo isso em memória do sacrifício que ele fez por nós, pelo sacrifício de Cristo, por ter se pendurado na cruz em nosso favor. Um homem santo se entregou no lugar de seres humanos pecaminosos. Em memória disso, que isso esteja vivo em nossa mente todos os dias da nossa vida e que o sangue do Cordeiro esteja evidenciado em nosso ser para que haja Páscoa e o anjo da destruição salte por cima da nossa vida, salte por cima da nossa casa, salte por cima da nossa família. Isso é promessa de Deus, irmãos. É dentro dessa consciência, é dentro desse memorial que nós podemos comer do pão e beber do cálice. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja vida nova, que haja mudança permanente até a partir de hoje, que fique de lado todo o fermento da malícia e que a gente venha comemorar a nossa vida nos asmos da verdade e da sinceridade, estando todos os instantes preparados para a surpresa, preparados para o momento da libertação, preparados para o momento da salvação permanente, com as vestes cingidas, com os sapatos nos pés e o cajado na mão. Deus abençoe a todos. Uma excelente Páscoa. Um abraço, irmãos.